Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos aqui juntos nessa oportunidade, no dia que se chama hoje, para trazermos essa palavra para a família. É uma palavra de Deus, direta do trono de Deus, para minha e para a sua casa, para mim e para a sua família. E o irmão Josué já fez as honras da casa. Já se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que fizermos um vídeo, fizermos uma live, subirmos um vídeo no canal, você ser notificado a partir do momento que nós estamos fazendo esse vídeo e trazendo para você esta oportunidade de compartilhamento da palavra. Eu quero agradecer pela vida dos meus irmãos que estão junto conosco aqui nesta transmissão pelo Telegram, Palavra e Oração. Estamos ao vivo no Palavra e Oração, grupo que pertence ao nosso amado irmão Josué Ferreira. Quero mandar um abraço aqui para nossa irmã Vera, que está junto conosco nesse momento, nesse instante. Quero agradecer a você que está acessando, né, este vídeo, essa pregação, essa palavra através da comunidade Jesus na Rua. Essa é a palavra da comunidade. Essa é um momento da rádio Palavra e Oração e a rádio Jesus na Rua. E eu quero agradecer pela vida dos meus irmãos que estão espalhados em todos os rincões desse Brasil e do planeta Terra, onde nós estamos chegando nessa oportunidade. Muito bem, meus queridos, nós estamos vivendo um momento em que os valores da família estão sendo deturpados. E nós precisamos encontrar guarita na palavra de Deus para poder fortalecermos os vínculos, né? Os vínculos familiares, os vínculos com a palavra, com a Bíblia, porque nós somos uma família. Nós estamos dentro de uma família e somos uma família. Muitas vezes, meus queridos, nós não gostamos do nosso parente, mas ele é família. E a família nós não escolhemos. Nós nascemos no seio de uma família, dentro de uma família, e nós podemos nos relacionar com as pessoas que estão à nossa volta. E diante dessa oportunidade nós podemos fazer exatamente este relacionamento, tornar ele forte, tornar os vínculos, né, pujantes, para que a gente possa, como estamos vivendo um ataque direto, uma afronta à família brasileira, através de situações, de palavras, de pessoas que estão usando a palavra para atacar a família, para atacar aquilo que nós estamos prezando, que
toda a vida prezamos pela família, pelos bons costumes, e nós estamos recebendo ataques, afrontas, através de pessoas que, de forma inescrupulosas, estão trazendo esses ataques. E nós estamos indo aqui com a palavra, não fazendo apologia a qualquer coisa que não seja a família. Estamos fazendo apologia direta, escancarada, à família. E nós temos visto e ouvido pessoas que fazem as coisas de maneira equivocada. E nós, enquanto cristãos, temos que dar um basta. Chega. É hora de parar. Nós vamos meditar, meus queridos, na palavra de Deus que está no livro de Hebreus. Aí é uma coisa muito pessoal que eu vou falar. Para mim, é carta de Paulo aos Hebreus, né? Inclusive, nós vamos dar uma pincelada nisso hoje aqui, nessa palavra. E esse aqui é o que nós chamamos de culto da família. Nós vamos tratar situações muito interessantes de fortalecimento dos vínculos familiares. Irmão Josué, por obséquio, por favor, você tem como ler o versículo, capítulo 13 de Hebreus, o versículo. Nós vamos meditar do 11 ao 13, mas nós vamos dar uma passeadinha lá no versículo 25, aí nós vamos entender por que eu entendo que Hebreus foi escrito por Paulo. Amém? Glória a Deus. Irmão Josué. Vamos ler o Hebreus capítulo 13, versículo 11 até o 13. Você pode ler só o 11 mesmo, viu? Mas pode não ler tudo, depois a gente vai pontuando nos 3 versículos. Pode ler tudo, todinho aqui para todos. Pode sim, pode ler todinho. Muito obrigado. É mais fácil, né, pastor? Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como olação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, e saímos por a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Amém, glória a Deus. A versão do irmão Josué, ela é um pouco diferente. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui uma versão que seja mais, vamos dizer assim,
mais simplificada, que eu gosto é da versão simplificada. Cadê aqui? Muito bem, meus queridos, nós vamos... A nossa meditação, ela vem... Por que essa é uma palavra para a família? Nós precisamos compreender que o projeto de Deus é a família. O projeto de Deus que foi estabelecido por Deus Pai há muitos anos atrás era a família. E nós estamos fazendo exatamente isso. Hoje, quando você se casa, meu querido e minha querida irmã, você está cumprindo o projeto de Deus para a sua vida. E o projeto de Deus, ele diz uma coisa muito interessante. Nós nascemos em Cristo para recebermos a adoção de filhos. E isso é uma coisa muito interessante. Por que é muito interessante? Vamos voltar lá na velha aliança. Muito bem, nós temos, a partir do momento em que Deus Pai chega para Jesus Cristo no céu, antes de criar o nosso irmão Adão. Ele diz, Deus Pai diz, façamos o homem a nossa imagem, com a forma da nossa semelhança. E isso é uma reunião no céu entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A família, a Trindade, está reunida ali para criar o homem, para trazer à existência aquilo que não é, porque não tinha. Aquilo que não é, como se já fosse. Essa é a fé. E a fé do tipo de Deus, ela traz à existência as coisas. Ela traz à existência os eventos que Deus criou pela sua onipresença e onisciência. Aquilo que Deus trouxe para que eu e você vivamos nesse tempo. Meus queridos, vocês podem achar essa palavra hoje um pouquinho duro, mas não é não. Nós temos recebido ataques na família brasileira dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos é contra a família? Não. Existem segmentos que estão fazendo isso contra a nossa nação. Outras partes dos Estados Unidos estão nos apoiando, nos dando, por conta dessa eleição que nós estamos para deflagrar agora daqui a alguns domingos. Vamos colocar assim. Então, meus queridos, dentro dessa oportunidade, dentro dessa perspectiva, nós estamos entendendo que o projeto de Deus é uma família. E no seio dessa família nós temos pessoas, nós temos objetividades, nós temos
estabelecidas metas e estabelecidos os objetivos e traçadas as metas dessa família a alcançar. A família cristã, a família de homem e mulher, filhos. Nós não estamos indo aqui em defesa dessa família, não. Não estamos. Por quê? Porque quando a afronta acontece, não sou só eu que tenho que me levantar. Todos nós, brasileiros, temos que nos levantar para irmos em defesa da nossa família. É da minha família e da sua família. E nós entendemos que, diante desta situação, nós podemos fazer aquilo que está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus, porque nós não pegamos em armas físicas. Por quê? Porque Paulo já recebendo um vislumbre disso, ele disse: a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores de treva nas regiões celestiais. Isso há 2000 anos atrás, meus queridos, foi predito que está acontecendo hoje, esse ataque direto e frontal à família cristã, a vida cristã equilibrada. Nós temos pessoas que estão falando coisas, meus queridos, que nós não temos nem como falar aqui. Nós temos liberdade de expressão, mas é difícil até a gente falar aqui. E no versículo 11, olha só o que diz. Isso é uma coisa muito interessante. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Como oferta. Primeiro, pelo seu pecado, o sumo sacerdote leva pelo seu pecado. Mas vamos pegar até aqui. Ele leva sangue. O sumo sacerdote leva sangue como oferta pelo seu pecado. Primeiro, o sumo sacerdote leva sangue alheio pelo seu pecado. Quando nós voltamos à lei mosaica, toda vida que a Bíblia se refere à lei mosaica, ela está falando do Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Então, diante dessa situação, nós temos a família representada ali. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, porque a expiação de pecados
o sangue de uma ovelha, de uma novilha, de um animal, ele cobria por um ano aquele pecado. E nós precisamos compreender isso hoje dentro das nossas casas, meus queridos. Você hoje não precisa matar uma ovelha, matar uma novilha, matar um bode, matar, enfim, um animal para expiação de pecados. Hoje não é necessário mais fazer isso. Mas nós precisamos entrar na presença de Deus com a nossa família. Hoje o véu foi rasgado, então você pode entrar com confiança diante do trono da graça. Você pode entrar com confiança diante da presença de Deus. Porque na época desta lei que nós estamos nos referindo agora, se você entrasse de qualquer forma na presença de Deus, você seria fulminado. Hoje não. Hoje Jesus Cristo. E é onde nós queremos chegar agora, exatamente nisso, nesse ponto. No ponto em que, no versículo 11, nós vamos ter este sacerdote entrando no Santo dos Santos ou no lugar santíssimo, trazendo sangue de uma novilha, de um novilho, como oferta pelo seu próprio pecado. Por que assim, apóstolo? Porque ele era aquela pessoa que tinha autoridade para entrar na presença de Deus, Pai, no Santo dos Santos. Nós precisamos compreender, meus queridos, que hoje você tem que entrar no Santo dos Santos pela sua família. E tem uma frase que eu acho maravilhosa. O véu que separava não separa mais. E Jesus Cristo fez isso pelas nossas famílias. E diante dessa oportunidade que nós temos de trazer, né, essa oferta, como é que nós vamos trazer a oferta, apóstolo? Pelo pecado da nossa família? Não, você não vai trazer oferta pelo pecado da sua família, porque Jesus Cristo já pagou o preço. O que você vai fazer é você vai trazer a sua família na presença de Deus em oração. É assim que você vai fazer. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos orar por nossa família, mas o filho não obedece, a esposa não nos dá, vamos dizer, tem um pastor, na hora que ele ouvir isso aqui, ele sabe de quem eu estou falando. Ele, às vezes, os da nossa casa não nos dão moral. Nós precisamos compreender exatamente isso, que independente deles aceitarem, deles estarem junto conosco, nós temos que interceder pela vida deles. Por quê? Porque, olha só, quando você vai interceder, primeiro você faz o quê? Se você estiver fazendo de forma correta, você vai interceder por você, depois por você, aí a sua esposa ou o seu esposo é você. Quando você intercede por você, essa pessoa tem que estar junto. Por quê? Porque vocês dois são uma só carne.
Então não tem como esperar, vou interceder agora pela a minha esposa, ou a esposa vai ir, agora eu vou interceder pelo marido. Não, quando você intercede por você, você já está intercedendo. Pelos filhos, traga a existência na vida dos seus filhos aquelas memórias que trazem alegria. Faça isso. É o que o sumo sacerdote fazia. Nós vamos entender mais para frente uma situação interessante. E quando nós temos a oportunidade de orar por alguém, meus queridos, nós precisamos usar essa oportunidade. Olha só o que diz ainda no 11 aqui. Quando nós intercedemos, nós nos colocamos na brecha. No ponto de intercessão entre a nossa família e o inimigo de nossas vidas. Apóstolo, o que tem a ver isso com esse momento que nós estamos vivendo no Brasil? Tudo a ver, meus queridos. O ataque é contra a família. O ataque que está acontecendo nesse tempo é contra a família. E ele diz assim: mas os corpos dos animais, ele está se referindo, meus queridos, à questão dos animais sacrificados. Era aspergido sangue, mas os corpos dos animais são queimados fora, né? São queimados fora da cidade, fora a Bíblia usa aqui fora do acampamento, fora do arraial. Agora, por que isso, meus queridos? Porque a carne daqueles animais, ela não vai ser utilizada e tem que ser queimado fora do arraial, porque senão fica impuro o arraial ou a cidade. E nós temos estas situações do pecado. O pecado sendo coberto pelo sangue. O pecado da nossa família, nosso pecado, sendo coberto pelo sangue. Naquele tempo, de animais que eram sacrificados para isso. Agora, no versículo 12, meus queridos, tem uma situação que ela é, no mínimo, maravilhosa. E ela diz assim: assim, veja bem, o corpo, o sangue daqueles animais era aspergido sobre as pessoas e essas pessoas eram coberto o pecado delas. E nós temos uma situação, e aí no 12 diz: assim Jesus
também. Olha só que coisa interessante. Meus queridos, quando Jesus Cristo concordou lá naquela reunião que nós falamos no início, lá no céu, na reunião em que estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Jesus Cristo concordou em vir fazer a ação vicária aqui na Terra, nós às vezes não conseguimos entender o que é isso. Não foi por acaso que Jesus Cristo veio para cá. Existia um plano. Né? Existia um plano que estava estabelecido em Deus. E aí no versículo 12 ele diz assim: assim também assim Jesus também sofreu fora da cidade, fora do arraial. Fora das portas. Da cidade. O que é que significa isso, meus queridos irmãos? Significa que Jesus Cristo, para poder me libertar você, ele teve que sofrer aquela morte. Vamos relembrar um detalhe interessante aqui. Nós temos no sacrifício de Jesus Cristo, nós tínhamos na velha aliança, e Jesus Cristo veio na velha aliança, viu? Mateus, Marcos, Lucas e João são a vivência dos últimos tempos da velha aliança, que era quando Jesus Cristo estava na terra. Então, quando Jesus Cristo, quando se pegava para fazer a expiação, nós temos dois animais. Nós temos o bode expiatório. O que acontecia com o bode expiatório? O bode expiatório punhava a mão na cabeça desse animal e era transferido os pecados para este animal. E este animal era solto para morrer no deserto. E nós temos a ovelha, que era sacrificada fora da cidade para ser aspergido o sangue. Aí Jesus Cristo cumpriu duas funções numa só ação. Ele foi derramado sangue quando ele foi furado com a lança do lado e saiu água e sangue. E Jesus Cristo foi morto fora da cidade. Ele é a expiação pela minha e pela sua vida. E ele é enterrado fora da cidade, no jardim dos Getsemane, ali onde tinha aquele sepulcro novo que foi aberto na rocha. Então, diante dessa oportunidade, este homem, Jesus Cristo, ele foi exatamente o bode expiatório e a ovelha. Aí ele foi bode, foi ovelha? Sim.
Ele foi o bode expiatório, ele foi a ovelha ali naquele instante em que ele foi sacrificado fora da cidade, né? No que nós conhecemos hoje como Gólgota, uma palavra em hebraico que significa lugar da caveira. E então Jesus Cristo foi sacrificado ali. O sacrifício de Jesus Cristo foi ali. Mas Jesus Cristo se entregou para ser sacrificado. Aí, apóstolo, Jesus Cristo, enquanto ele não se entregou, ninguém podia pegar ele. Ninguém podia lançar mão em Jesus Cristo para matá-lo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele a si mesmo se entregou. A si mesmo se entregou. E o que é que isso tem a ver hoje com a nossa família, meus queridos? O que tem a ver com as nossas famílias é que foi pela minha e pela sua família que ele sacrificou-se há aproximadamente 2000 anos atrás. E nós vamos dar continuidade aqui, né? Ele foi sacrificado fora das portas da cidade de Jerusalém. Por quê? Para quê? Para santificar. A ação de Jesus Cristo foi para santificar o povo. Por meio do seu sacrifício, por meio do seu próprio sangue. Você lembra que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano na presença de Deus com sangue de uma novilha, de um animal. E Jesus Cristo entrou de uma vez por todas com o seu próprio sangue. E nós precisamos compreender, meus queridos, que esta ação de Jesus Cristo se chama ação vicária. Por que, apóstolo, que ela se chama, por que tem esse nome diferente? É porque a ação vicária é a ação de alguém que resolveu fazer este sacrifício próprio. Ficou estabelecido na Trindade que seria feito esse sacrifício em determinada época. E Jesus Cristo, como noivo, porque ele declara que ele é noivo e nós somos a noiva, e ele nos tomou para si através da concordância dos apóstolos lá na última ceia. A última ceia, meus queridos, é um noivado. Aí apóstolo? É a cerimônia de noivado. Vamos ver como é a cerimônia de noivado, a cerimônia de noivado dos judeus.
junta-se a noiva, o noivo, né? E é dado pelo noivo em pedido de casamento à noiva uma taça de vinho. E essa taça de vinho quem recebeu foram os apóstolos do Cordeiro, representando a nós, a noiva. Quando Jesus Cristo faz a última ceia, ele dá a taça de vinho e os apóstolos aceitam aquela taça de vinho, eles estão aceitando serem a noiva do Cordeiro. E em tempo determinado pelo pai do noivo, ele vem buscar sua noiva, que tem que permanecer santa e imaculada. Por isso que nós estamos tão achando assim muito difícil essa situação, porque está sendo colocado mácula na noiva do Cordeiro nesse tempo que nós estamos vivendo. E então a nossa indignação é por conta desta mácula que está sendo colocada na noiva do Cordeiro. Porque nós precisamos compreender, meus queridos, que não é só uma pessoa ir em um determinado lugar e falar alguma coisa. É a proposta que está sendo feita. Nós precisamos compreender isso, meus queridos. E hoje, como noiva do Cordeiro, nós somos santa e imaculada como noiva. Como pessoa, nós somos santo, porque a palavra de Deus diz assim: sede santo, ou sejam santos, porque eu sou santo. Isso é Jesus Cristo falando. E nós temos, meus queridos, que relembrar sempre essa oportunidade que Deus nos dá para nós falarmos acerca daquilo que está dentro do nosso coração, que está dentro de nós, que temos como oportunidade nesse tempo, nesse dia que se chama hoje. O dia é hoje e o tempo é agora. Nós não podemos ser coniventes, meus queridos, com o que este mundo está dizendo. Nós temos que ser diferentes. Mas nós não podemos só ser diferentes. Nós temos que agir com ética, coerência, com amor, amor pela família, amor pela palavra, amor pelos bons costumes. Nós precisamos disso. A família precisa estar na nossa mente, meus queridos. Ela não tem que ser resgatada, porque ela não poderia ter sido perdida. Então, nós não estamos indo em resgate da família. Nós estamos trazendo à existência dentro da sua casa o sacerdócio. O sacerdócio, porque Jesus Cristo não era da tribo de Levi, então o sacerdócio de Jesus Cristo não é um sacerdócio levítico. Não é. Não é. O sacerdócio é o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passa, ele extrapola esse limite que as pessoas querem colocar.
versículo 13. Portanto, saiam ou saiamos até Ele. Jesus Cristo foi crucificado fora da cidade. Jesus Cristo está no deserto. E aí, então, o versículo 13 diz: portanto, saiamos até Ele, Jesus Cristo, para nos encontrarmos com Ele, fora do arraial, fora do acampamento, suportando a desonra que Ele, Jesus Cristo, suportou. Meus queridos, suportar a desonra que Jesus Cristo suportou, às vezes a gente pode achar que é muito. E não é fácil. Não é fácil você permitir que uma oportunidade muito ruim entre na sua casa através da televisão, através da voz de uma pessoa que era para preservar a situação e está atacando. É preciso, meus queridos, que a gente tenha em mente uma coisa muito simples: a família, ela precisa ser preservada dentro da nossa casa. Não é fora de casa, é dentro de casa. E muitas vezes nós não conseguimos dar oportunidade à nossa família, porque nós não fazemos o dever de casa. O que é o dever de casa, apóstolo? Ler a Bíblia, buscar entendimento, buscar direção, buscar conforto, buscar consolo, buscar aquilo que a palavra de Deus diz para nós buscarmos, sermos sóbrios, sermos vigilantes dentro da nossa casa, para que as pessoas que estão junto conosco não sofram o dano que este mundo quer trazer, que este tempo que nós estamos vivendo quer trazer. Aqui no livro de Hebreus, nós temos no capítulo 6, nós temos que, aliás, no capítulo que a terra é tomada por esforço, e aqueles que se esforçam vão fazer com mais eficiência. Meus queridos, o esforço que nós temos que fazer é para nós preservarmos a família, a nossa família. Apóstolo, mas eu não sou casado. Mas você faz parte de uma família. Então, ajude a manter. Ajudar como? Obedecendo a palavra. A forma é simples, é clara e é direta, ela não tem subterfúgio, ela não tem talvez, não, ela é clara e objetiva, ela é direta, ela é simples e, acima de tudo, ela é
segura em Cristo Jesus, para que você tenha a oportunidade de fazer segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela oportunidade de trazer para vocês essa palavra de fortalecimento dos vínculos familiares, fortalecimento da nação brasileira, porque nós somos uma nação estritamente família. E nós, enquanto cristãos, temos que nos voltar sempre para aquilo que Deus fala nos nossos corações e para os nossos corações sobre a família, sobre a ética, sobre os bons costumes. Muito obrigado, meus irmãos do grupo Palavra e Oração e Palavra. Muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazermos nesse instante nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu imponho as mãos, Senhor, sobre os meus irmãos que estão espalhados, Senhor, em todos os lugares onde nós estamos alcançando através da rádio Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, YouTube, Instagram, todos os eventos do Jesus na Rua. Muito obrigado, Senhor, porque essas pessoas estão sendo edificadas, Pai, edificadas na Tua Palavra, edificadas em Cristo, edificadas em Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai, pela oportunidade do Senhor abrir a porta do meu coração para me compartilhar essa Tua Palavra, Senhor, com os meus irmãos, em nome de Jesus, Pai. Eu Te agradeço, Pai. Amém.